Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. Efésios 6, do 10 até o 18, está escrito assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Irmãos, quando nós lemos esse texto, a gente entende que nós estamos sendo convocados para uma guerra. O apóstolo Paulo, em suas orientações, ele nos aconselha a fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, nos enchermos do Espírito Santo e procurar transformar este mundo. Entregar a vida ao senhorio de Cristo é viver numa constante ameaça. A gente tem que entender que ser crente não é brincadeira. Ser crente não é viver numa colônia de férias. Ser crente é estar a todo momento andando em um campo minado. Nós temos um inimigo a combater. E este inimigo listado aqui no texto não é o meu próximo. O inimigo listado aqui no texto não é o pastor da igreja. Tem crente que às vezes faz um dossiê, que faz até inveja à Polícia Federal, faz um dossiê contra o pastor e diz assim, na hora que o pastor tretar comigo, está aqui o dossiê. Mas o inimigo não é o pastor, não é a liderança da igreja. O inimigo listado aqui no texto não é o diácono. Tem até aquela piadinha que os jovens costumam fazer: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. É assim? Eu até aconselho os diáconos, se alguém estiver resistindo, enchendo a paciência, foge mesmo. Melhor ter a saúde mental tranquila do que insistir com a pessoa que não entende quem é o inimigo dentro de uma igreja. O inimigo listado na igreja não é o missionário, não é o evangelista, não é o irmão da direita nem da esquerda, O inimigo aqui no texto é o diabo e seus anjos. E quantas vezes o povo de Deus sai perdendo numa guerra por não entender de fato quem é o seu inimigo? Quantas vezes o exército de Deus ele se divide e sai ferido por não entender que o inimigo ele é espiritual, e por não entender isso sai atingindo o seu próximo. Se formos fazer uma comparação com uma guerra, poderíamos dizer que muitos estão atacando o soldado do seu próprio batalhão, ao invés de atacar o inimigo das nossas almas. E falar de batalha espiritual, ou falar do diabo e as suas artimanhas, nos leva a alguns extremos até um tanto quanto perigosos. Alguns não se preocupam com o diabo, a ponto até de achar que o diabo não existe. Isso é bem lamentável, porque a Bíblia nos orienta a vigiarmos, pois o diabo anda em nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então, negar a existência do adversário, negar a existência do diabo, é cair nas suas armadilhas e não perceber o que está acontecendo. Na Bíblia a gente tem muitos exemplos das aparições do diabo.
A gente vê o Senhor Jesus sendo tentado pelo diabo. Eu até preguei aqui uma mensagem sobre a tentação de Jesus. Jó foi provado pelo diabo. No ministério terreno de Jesus, aqui na terra, ele expulsou demônios de várias pessoas que ficaram possessas e possuídas. Então, não tem como negar que o diabo está aqui para nos atacar. Não tem como negar a existência do diabo. O outro extremo, né, se de um extremo, de um lado desse extremo, tem pessoas que acham que o diabo não existe, o diabo não faz nada, né? No outro extremo, tem pessoas que veem o diabo em tudo. Tem lugar que fala mais o nome do diabo do que o nome de Deus. E é até perigoso, porque se o diabo morrer, essa igreja fecha as portas, porque fala mais do nome do diabo do que o nome de Deus. E tem pessoas que também falam mais o nome do diabo do que o nome de Deus. Deu uma dor de cabeça, é o diabo. Caiu de bicicleta, é o diabo. Dirigiu sem a carteira de motorista e a polícia prendeu lá na Blitz, é o diabo. Foi cozinhar arroz e o arroz queimou porque a pessoa ficou no WhatsApp despercebida, é o diabo. E aí a gente vai vendo outras coisas, né? Como o camarada chega e o pastor, o diabo é tão sutil, né? E ele vai lá e caiu em adultério, né? O diabo não, meu querido, é sua safadeza. Pronto, falei. A pessoa fala: pastor, o diabo é tão sutil. É o diabo sutil, moreno de 1,80 m. Aí a irmã põe a culpa no diabo. E com esse extremo de colocar a culpa de tudo no diabo também, a pessoa finge que não fez nada de errado. Ninguém pecou mais, né? Porque é só colocar a culpa no diabo e pronto. Então a gente tem que ter cuidado com esses dois extremos. Achar que o diabo não faz nada, ou ele nem existe, ou achar que ele faz tudo e você não assumir as suas responsabilidades, muitas vezes na sua santificação para com Deus. O diabo e seus anjos, eles têm uma organização. É o que a gente vê nesse texto de Efésios 6. E eles trabalham em cima dessa organização. É o que está escrito no versículo 12, que diz assim, que lutamos contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa vida ela é ameaçada de cima, né, por essas hostes espirituais. Por causa disso, se faz necessário fazer o uso da armadura que o apóstolo Paulo começa a descrever a partir dos próximos versículos. E as vestimentas dessa armadura, elas começam com o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Esse cinturão é o que dá a sustentação a toda a armadura. O diabo, ele é o pai da mentira, mas o crente que usa o cinturão da verdade tem condições de derrotá-lo. A mentira, irmãos, ela é uma máscara, né? E não um cinturão. E o crente, ele não precisa de máscara. O crente precisa ser verdadeiro. A mentira, ela cai por terra na maior facilidade, mas a verdade liberta. A palavra de Deus é a verdade. E pode passar os céus e a terra, mas a palavra da verdade, ela não passará. O cinto da verdade é o que vai segurar as outras peças desta armadura. Então, é necessário que a gente esteja apoiado na verdade. Senão, a gente não tem condições de se defender ou até de atacar o adversário. E essa questão de falar a verdade, e essa questão da mentira, tem ficado tão banal no meio dos cristãos que as pessoas esquecem Ananias e Safira, lá no início da igreja primitiva. Eles esquecem o que aconteceu com aquele casal que andou contando mentiras ali. A outra peça dessa armadura é chamada de couraça da justiça. Couraça era uma peça feita de metal que protegia assim, o soldado do pescoço até o peito, né? As partes vitais do corpo humano.
E o Senhor Jesus, ele disse assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, fê-lo pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o símbolo da justiça do crente em Cristo. Sem a justiça de Cristo, não existe defesa contra as acusações do diabo. Ele é o acusador, mas suas acusações contra nós, elas não prosperam por causa da justiça de Cristo. Então que essa justiça demonstrada na cruz do Calvário, ela nos motive a viver uma vida santa, a viver uma vida de santificação diante de Deus. Porque se não procurarmos viver uma vida santa, nós seremos alvos de acusação do adversário. Então que em cada crente possa existir arrependimento dos pecados e a vontade de viver uma vida santa para Deus. E falando assim do cinturão da verdade e da couraça da justiça, nós entendemos que Deus quer que primeiro sejamos amarrados com a integridade, sermos íntegros e depois viver uma vida de adoração e de santidade a Ele. A outra peça dessa armadura é calçar os pés com a prontidão do Evangelho da Paz. Os soldados romanos calçavam sandálias que tinham cravos na sola para poder ter firmeza no terreno que eles avançavam, seja para correr, seja para subir morro. E nós, como soldados, devemos estar prontos para anunciar as boas novas de salvação. Em Romanos capítulo 10, versículo 15, está escrito assim: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Olha a situação, nós estamos em guerra, mas essa guerra é contra as potestades espirituais. Mas nós, como soldados, nós anunciamos o evangelho da paz. O evangelho que reconcilia o homem com Deus, trazendo paz com Deus e paz com o meu próximo. Quando Jesus ressuscitou, antes de subir aos céus, ele disse aos seus discípulos assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso é uma ordem militar, isso é uma ordem de um comandante. E ele continua: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. É a ordem de um general. E se é uma ordem de um comandante, nós temos que cumpri-la. Nós temos que cumpri-la. Vamos continuar vestindo a armadura? O versículo 16 manda a gente empunhar o escudo da fé. O escudo ele era feito de madeira e protegia assim os soldados nas batalhas. Provavelmente os escudos dos soldados romanos tinham mais ou menos 1,60 m de altura, dava para proteger bem. Mas o problema maior eram os dardos inflamados, né? As flechas que vinham pegando fogo. Esses escudos eles eram de madeiras e forrado com couro. Então esses dardos, além de machucar, eles incendiavam essa peça. E o diabo, a todo momento, ele lança seus dardos inflamados, as suas setas inflamadas na nossa mente, no nosso coração. São mentiras, dúvidas, cobiça, inveja e muitas outras coisas. E nós temos sempre que estar atento aos seus ataques. E o apóstolo João reafirma que a única forma de apagar a chama desses dardos inflamados é a fé. A única forma de apagar a chama desses dardos inflamados é a fé. Na epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, define fé como certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela traz a realidade, coisas invisíveis. Ela traz à existência coisas que não existem. Isso é fé. A quinta peça dessa armadura é o capacete da salvação. O diabo, ele não lê os nossos pensamentos. Ele não lê os nossos pensamentos, mas ele tenta
manipular a nossa mente. Foi assim que ele fez com Eva no jardim do Éden. O capacete ele fala de uma mente protegida. E como podemos fazer isso? Deixando Deus no controle da nossa mente, renovando o nosso entendimento, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando Deus está no controle da nossa mente, não tem como o diabo levar esse crente ao fracasso. E em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim, para a gente estar sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, você sabe explicar a razão da sua fé? Você sabe explicar a razão da sua fé? Então, faça um bom uso do capacete da salvação. A sexta peça dessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma peça de defesa e é uma peça de ataque também. A espada é a arma de ataque. E é somente através da palavra de Deus que nós podemos vencer as armadilhas do diabo. É a palavra de Deus que traz liberdade para aquele que está preso no pecado. É com a palavra de Deus que nós entramos no reino das trevas e amarramos o valente. É com a palavra de Deus que saqueamos o inferno. Jesus venceu no deserto usando a palavra de Deus. Então, conheça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Quando eu namorava com a Silvia, ela me deu uma Bíblia, e na dedicatória da Bíblia ela escreveu assim: esse livro te afasta do pecado, o pecado te afasta desse livro. É uma verdade, uma frase verdadeira. E para encerrar, irmãos, nós precisamos entender que guerra espiritual não é coisa de videogame ou palavras de ordem. Nós precisamos estar vestidos dessa armadura espiritual. E assim eu vou destacar até alguns pontos aqui, como no versículo 10, para a gente entender, quando o apóstolo diz assim: fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos de autoridade do alto, do poder do Espírito Santo em nossas vidas, para nós entrarmos nessa guerra. Sem poder, sem autoridade da parte de Deus, não se ganha essa batalha. A outra orientação está no versículo 13: vistam toda a armadura de Deus. Não é somente uma parte, não é somente a couraça da justiça, não é somente o capacete, não é somente as sandálias, não é somente o cinturão, mas toda a armadura de Deus. E por último, a orientação do versículo 14, que diz assim que precisamos estar firmes. Precisamos estar firmes. Então, nós já sabemos que o diabo ele não está aqui de brincadeira. O diabo não está aqui de brincadeira. Nós precisamos estar vigilantes. Precisamos estar firmes. E em nenhum momento nós podemos abaixar as nossas armas. O segredo da vitória é estar sempre atento, é estar sempre vigilante. Então que cada crente faça o uso dessa armadura. Cada crente faça o uso dessa armadura e seja vitorioso, meu irmão. E cada crente vista a armadura de Deus e esteja preparado para cumprir a missão e o propósito que Ele tem para a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez?